Existe uma fase na vida que a gente não pode ficar testando muitos caminhos. Nós queremos direção, clareza e resultados de verdade, especialmente na área profissional, né, gente? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A minha convidada sabe tudo, tudinho de estratégia e posicionamento. Pois é, bacana, um presente para vocês, né? A Malu Kamisaska é empresária, mentora, especialista em imagem e crescimento de negócios e tem ajudado centenas de mulheres a saírem da estagnação para construir uma marca pessoal forte, atrair clientes certos e faturar com propósito. Essa não é uma conversa sobre vender mais, é sobre se entender como marca, como presença. Vamos falar de reposicionamento, autoridade, comunicação e como escalar um negócio sem se perder no meio do caminho. Malu, seja muito Muito bem-vinda. obrigada, Leila. É um prazer estar aqui hoje com você para falar um pouquinho, né, sobre posicionamento, sobre venda, sobre marketing. E eu espero que eu possa ajudar e inspirar, né, todas as mulheres e as pessoas que te acompanham aqui, Ai, que assistem você. bacana. Eu tenho certeza que tu vai inspirar, que tu vai ajudar muita gente aqui, porque nós queremos ter mais um contato mais íntimo, né? Então, para ter, para entender o processo, eu quero entender um pouquinho como é que tu começou. Isso é muito legal. Vamos se inspirar na tua história, né? Sim. Quando eu comecei, eu sempre tive vontade de ter algo meu, em que eu pudesse editar as regras, onde eu pudesse fazer diferença de fato e que eu pudesse controlar a experiência e tudo mais. Só que eu não sabia como, né? Eu fazia faculdade, não sabia. Olha, a gente sempre tende a ir para o caminho tradicional, né? Meus pais falavam, Lu, faz uma faculdade, estuda. E eu decidi fui fazer biologia. Aham. E no meio da faculdade, aquela coisa em mim, não sei se eu quero isso, não sei se eu quero isso. E eu empreendi pela primeira vez com a minha mãe e a minha irmã. A gente eh, decidimos fazer uma empresa de alimentação saudável. Na época estava muito em alta, né? Alimentação saudável, low carb e tudo mais. E como eu gostava muito de cozinhar, falei, tá, vamos empreender com isso. Só que passou um ano e meio, por eu não entender muito bem de negócio, de gestão, financeiro, as coisas meio que se perderam e não deu certo. Eu fazia faculdade, minha irmã também fazia faculdade e acabou que não deu certo ali, mas enfim, aquela experiência ficou ali dentro de mim e falei, tá, é isso mesmo que eu quero. Gostei, né? Talvez até esse não dar certo te instigou a querer, peraí, não, mas eu Sim, vou dar certo com outra coisa, pode não ser aqui. sim. Isso é estimulante? É estimulante. Eu tenho muito essa personalidade de, quando eu falho em alguma coisa, aquilo ao invés de me amedrontar e de me colocar mais acanhada, aquilo me dá mais força para poder tentar de novo. E é a questão da antifragilidade, né? O antifrágil, ele é isso, a gente volta muito mais forte e não tem opção de não conseguir É fazer. verdade. E aí, nesse começo, já usando, olha só, toda essa tua história talvez já inspire algumas pessoas que Uhum. têm medo justamente das falhas, né? Eu acho que o maior medo de começar é justamente pensar, e se der errado? Mas se eu, que vergonha, que medo, o que eu vou fazer depois? É. As pessoas se impactam e se travam, né? É. O medo, assim, a gente pode pegar os maiores líderes da humanidade, todos eles tinham medo. Todos eles tinham essa insegurança, e se não der certo? Mas a diferença é que eles arriscaram mesmo com medo, né? Então, o medo, ele é algo que é interno da gente para um mecanismo de defesa do nosso cérebro. E tá tudo bem, essa é a realidade. Agora, o que a gente vai fazer quando esse sentimento aparece no nosso peito é o que importa de verdade, né? Então, a gente tem que se arriscar. A coragem é esse elemento que tem faltado muito nos dias atuais, porque a gente fica com medo de falhar, de não dar certo, mas pode acontecer. E se acontecer, tudo bem, a gente vai tentar de novo, Pois né? é. Ter essa calma ali, essa clareza de 50% de dar certo e 50% de errar. E se errar, tudo bem, eu vou aprender com isso e vou melhorar. E não adianta, a gente tem que ter o otimismo, Tem né? que ter, tem que Porque ter. não existe coragem se não tiver um fundo de otimismo. Não.
E não existe otimismo se tu não tiver coragem também, né? Eu É acho que uma via de mão dupla. exatamente, é. E de repente você viu naquele fracasso, a tua garra aumentou e você já nesse É. momento você sentiu que você queria crescer e ensinar a outras pessoas Não, ou não? nesse momento ainda não. A parte de ensinar ela veio um pouco depois. Terminei a faculdade, porque, né, tinha que terminar ali e tudo mais, mas no início da pandemia, faltava o último semestre, já estava entregando meu TCC, daí todo mundo trancado dentro de casa, eu falei: "Vou ter que fazer alguma coisa". Eu tinha voltado para casa da minha mãe, eu saí de casa com 18 anos para estudar, e naquele momento eu voltei. Quando eu voltei e me vi naquela realidade ali de pandemia, voltei para casa dos meus pais, não tenho um trabalho, não tenho uma renda, Maria Luísa, faça alguma coisa. Daí eu fui para o digital, que é o que dava para fazer. Uhum. Aí eu fui entendendo um pouco desse universo, o que daria para fazer, as várias profissões que tem ali dentro, né, da internet. Iniciei com o e-commerce, então vendia produtos ali no meu e-commerce, mas eu não gostava, de novo, né, a questão da experiência, porque eu não controlava a experiência do meu cliente diretamente. Então eu tentei uns meses ali, mas fiquei desgostosa. Falei: "Tá, eu vou pegar essa experiência e vou começar a prestar serviço". Aí foi aí que abri, né, nasceu a minha assessoria de marketing, inicialmente para dentistas, hoje a gente é muito focado no marketing médico, mas aí eu comecei a prestar serviço e aí, né, veio todo esse aprendizado. A primeira coisa que eu vi que eu precisava me desenvolver é em termos de venda, né, porque não basta você ter um bom produto, um bom serviço, você tem que saber vendê-lo. Então eu fui me desenvolvendo e eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Então eu virava, e eu sou muito assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu me debruço, não tem dia, não tem noite, eu vou virando ali, estudando. E fui me aperfeiçoando como vendedora e aperfeiçoando o serviço também, aprendendo. É sempre bom ter boas referências, né, para você aprender com quem já sabe. A gente tem, né, tem que ter essa, Exato, essa exato, é. humildade. E foi acontecendo. A gente foi desenvolvendo, fomos crescendo. E aí, de repente, pegou velocidade, né. Eu É, acho que tem um momento em que a gente começa um pouquinho indo assim, por mais, capacitada que a pessoa seja, ela tem que ir um pouco no time das é, coisas, né. Acho que essa velocidade de entender que tem que estar em tem que movimento, estar em tem que movimento, estar em tem que estar. movimento, Porque né. as coisas acontecem quando a gente está em movimento. Tem uma frase que eu gosto muito do Julián Marias, que ele fala: "O caminho se faz ao caminhar", né. A Exato. gente tem que ir caminhando e as coisas, os desafios vão surgir no meio do caminho, a gente vai consertando e vai se desenvolvendo. E é assim, é assim. Agora, o que que mais te encanta e o que mais te inquieta no empreendedorismo feminino? Olha só, o que mais me encanta é que hoje em dia a gente está tendo um movimento de mais mulheres entrando no mercado do empreendedorismo, porque é um mercado que a gente tem que assumir risco, É. né? Porque, obviamente, a gente vai colocar toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento ali para algo que a gente vai assumir risco de verdade. Quanto mais a gente cresce, mais a gente escala um negócio, maior o nosso risco. A gente está lidando com mais pessoas, com mais projetos, com mais dinheiro envolvido, né? Então, eu fico muito feliz que tem mais mulheres querendo entrar e eu fico feliz que eu faço parte desse grupo de poder inspirar mulheres a fazerem isso e falar: olha, vai dar certo. Confia, É. confia. Confia em você, tenha uma clareza do que você quer, né? Então, principalmente no marketing digital, que é a área que eu trabalho. Ainda ela é dominada por homens, mas cada vez mulheres têm Cada vez adentrado e mais. ganhado mais lugar. Cada vez mais, graças a Deus, mulheres, nós estamos mais inquietas e mais uma necessidade de produzir mais, eu acho que acreditando mais no nosso valor. A nova Exatamente. geração já nasce com esse chip atualizado, com essa versão atualizada, eu digo. Mas mulheres 50 a mais, 60, 70, não importa a idade, não importa. O que importa é a tua explosão interna de É, produtividade, né? exatamente. Eu acredito que qual é o maior desafio que a mulher enfrenta? Eu vou continuar, lidando aqui com um papo de mulheres Uhum, mesmo, porque eu acredito que é mais o nosso foco e a gente está precisando mais dessa força, uhum. e na verdade você também está mais especializada, né, Sim, nessa assessoria de mulheres. sim. Qual é a maior dificuldade, o maior erro? O maior erro é achar que elas não conseguem. É então
É uma falsa crença, crença. exatamente, que elas não conseguem. E se isso não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não tiver tempo? Porque a gente que é mulher, a gente sabe lidar bem com várias coisas ao mesmo tempo, né? E talvez quando eu vou empreender, eu preciso focar em uma coisa. Então tem essa crença de se eu não conseguir. E muitas vezes isso trava elas. Porque elas já acreditam que elas não vão conseguir, então elas não têm esse ímpeto de ir lá e tentar mesmo assim. Então é algo que a gente precisa quebrar dentro da gente. E ultrapassada essa barreira do medo, da crença de que não vai conseguir, na prática, quando ela já está na prática, qual é o erro mais comum que você tem que corrigir na tua mentorada? Achar que a gente dá conta de fazer tudo sozinho. A gente não dá, Não dá, não né? dá. Aí, por a gente ter essa questão de lidar com várias coisas ao É mesmo tempo e ser boa verdade. em fazer tudo, mas a gente não dá conta. E não precisa tá. É Então, verdade. ter boas pessoas ao nosso lado e entender desde cedo que se eu quero crescer, eu preciso ter boas pessoas comigo. Aprender a delegar funções, aprender a ser uma boa liderança ali dentro da empresa dela, aprender que ela não precisa ser boa em tudo. E ela não vai ser boa em tudo. Quando eu comecei a crescer, deleguei a parte de gestão de tráfego, deleguei a parte de atendimento ao cliente, porque a Malu não é boa em tudo. Não, e é fantástico isso também, porque a gente pensa, mesmo que a gente seja boa. Uhum. Por exemplo, eu sou boa em redação, eu sou boa. Eu não vou começar a fazer essa listinha, mas eu tinha uma ansiedade de coordenar todas as partes, sempre, em todas as fases da minha vida. Uhum. E foi péssimo. Posso dizer para vocês, gente, eu deixei de fazer muita coisa legal porque eu me estabanei querendo dar conta de tudo. A gente fica sobrecarregada, é emocionalmente também muito difícil, porque são várias coisas que a gente tem que lidar e acaba não saindo tudo muito bem feito. E aquilo gera uma frustração, uma culpa e vai virando uma bola de neve. Exato, e tem que saber dividir, né. Sabe, É dividir. muito legal você entender que tu está semeando também, tu está crescendo, mas tu está fazendo outras pessoas crescerem, porque uma equipe é isso, né, É, cada um crescendo, é, cada um prosperando ali, e todos exatamente. essa força, eu É. digo que tem até uma energia que impulsiona todo mundo para ir mais rápido. Exatamente, o nosso modelo de gestão que eu acredito é exatamente isso. Se a Malu cresce, a empresa cresce, todo mundo cresce junto. Não tem a Malu aqui, fulano de tal aqui não, que é todo mundo junto ali, buscando a mesma meta, buscando crescer como profissionais, como pessoas, né? Então eu trabalho isso com os meus colaboradores também, a gente tem muito colaborador mulher, a maioria é mulher, na verdade, e é muito gostoso todo mundo crescer e evoluir junto. É uma Então, acho que delícia. é isso, é entender que a gente não precisa ser a super-heroína o tempo todo, que a gente precisa delegar, tem que ter pessoas ao nosso lado e saber gerir, saber entender, escutar o seu colaborador, entender a personalidade dele, ver onde ele pode ser melhor executor ali dentro da empresa. Eu acho que esse é o principal erro nosso. Legal. Agora, o que significa escalar um negócio e como saber que chegou a hora certa? Escalar significa você crescer de uma maneira mais acelerada, né? Eu sempre, eu acredito que na hora de escalar, você precisa ter principalmente clareza de, olha, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Porque, eu quero escalar uma empresa, mas onde eu quero chegar, Exatamente, né? tem que ter o final muito Muito claro, claro. exatamente. Olha, qual a minha meta, né? E você precisa ter todas as áreas dentro de uma empresa mais ou menos organizado para você conseguir isso. A área comercial, a área de gestão, a área de processos, a área de prospecção, a área de posicionamento. Porque não adianta nada eu ter um excelente posicionamento se o meu comercial falha. Não adianta Pois nada se é. eu tenho um bom comercial se a geração de demanda ali no funil de venda não está funcionando. Então, eu preciso ter todas as áreas organizadas, tenho que ter clareza, olha, a gente vai para lá e E o que é mais difícil? Começar do zero ou fazer um reposicionamento no mercado? Para essa mulher que tem um sonho, tem aquela ideia, ou ela vai começar ou ela vai reformular. eu acho que começar, Começar é pior, né? começar. Até por esses erros mesmos, essas É, falhas, digamos assim, crenças que você. exatamente, Porque o exatamente. reposicionamento, como ele acontece? O reposicionamento, você precisa, de novo, clareza, essa palavra é essencial para a gente no empreendedorismo. Você tem que ter clareza qual imagem você quer comunicar, como você quer ser vista, qual lugar no mercado você quer ocupar. Eu sou mentora de empresários.
né? Então, qual é esse lugar, essa imagem que ela quer passar? Com base nisso, você tem que saber quem é o seu público, para quem você quer falar. Porque quem Uhum. fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então, precisa, de novo, ter clareza do público e, junto a isso, eu venho construindo linha editorial, venho construindo, né, estratégias de imagem, de posicionamento, para, de fato, comunicar aquilo que eu decidi, com aquele público. Né? Porque se eu não tenho essa atenção, eu causo uma coisa que chama dissonância cognitiva, que a imagem que eu quero passar é diferente da imagem percebida pela minha audiência. Olha, isso é fundamental mesmo. Aí a gente tem problema de posicionamento, tem problema de entendimento. E pessoas confusas não compram. É verdade. Por isso que a pessoa que escolhe ter uma assessoria ou que eu acredito que precise, todo mundo precisa de uma assessoria, porque ela mesma não consegue se enxergar É. como cliente a Uhum. ver, Sim. né, e principalmente as pequenas empreendedoras, quem está Uhum. começando, né, que está sem a equipe ainda formada, e não testou ainda o que funciona e o que não funciona, às vezes ela tenta, erra, deu errado e ela Uhum. já desiste porque ela não sabe que poderia mudar e Uhum. que não seria tão difícil assim mudar, né. Sim. Então é muito importante este olhar externo É. e tirar um pouco da vaidade pessoal, né, do ego. Tem que ter humildade. Nesse ambiente tem que ter humildade, porque muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai fazer algo que não vai ser legal ali para sua empresa, e entender que você errou, você foi falha, porque se a gente coloca o nosso ego ali sempre em primeiro lugar, é mais difícil aceitar o erro quando a gente tem um ego É muito difícil, o inflado. ego faz mal para Faz, todas as áreas da nossa vida, faz. né, exacerbado, não É, dá. Uma hora você vai ver que isso não faz sentido e graças a Deus a gente deixa para trás. A idade faz a gente chegar amadurecer, é, né, isso é muito, muito bom, uma o das amadurecimento. grandes vantagens, eu diria. Exatamente. Agora, a gente vê muito, a presença do dono ou do Uhum, criador, do fundador, dando a cara como garoto propaganda ou uhum. como voz da marca. Isso realmente é mais importante para um negócio, mesmo os pequenos que estão surgindo? Olha só, pessoas compram de pessoas. Isso é tão verdade que a Magazine Luiza entendeu isso, criou a Magalu, que é um avatar. Mas se você entra no Facebook da Magazine Luiza e comenta lá, a Magalu te responde e tem várias senhorinhas lá batendo papo com a Magalu como se ela fosse uma pessoa, mas ela não é. Gente, é verdade, olha, e eu lembro desse case, assim, de 20 anos atrás talvez, Uhum. não sei se é a Magalu, mas eu lembro que ninguém usava e de repente eles criaram a bonequinha e eu pensava: "Ai, Exatamente. coisa fria, em vez de botar gente, não, eles botam um desenho". É. É para E hoje representar de fato essa humanização. Eu acho que as pessoas compram de pessoas. Se a sua audiência gostar de você, não importa o que você venda, ela vai comprar. Porque antes da marca chega uma cara, chega uma pessoa ali. Né? Então são estratégias ali de posicionamento. Eu gosto sim de ter uma cara, de ter uma marca humanizada, de deixar muito claro os meus valores, os meus princípios, o que eu acredito, o que eu não acredito, porque isso vai atrair pessoas semelhantes a mim, que eu quero ter como cliente, e vai afastar pessoas que eu não quero ter como cliente. certo. Então, um bom posicionamento, uma boa estratégia ali, de fato, de você mostrar quem você é e ter uma marca humanizada, vai fazer esse filtro de maneira orgânica para a gente. Mas muitas pessoas também falam que a questão da imagem, aliás, muitas mulheres cresceram ouvindo que viver da imagem é fútil e tudo mais. Não tem nada a ver, Nada não a ver. estamos falando de vaidade, Não, a gente não está né, falando de e futilidade, nem de beleza. não. Não é a questão de que você tem que estar bonita para Não. aparecer, você tem que estar segura para aparecer, Segura e intencional, né? intencional. O nosso cérebro, ele processa uma imagem em 0,3 milissegundos. A gente evoluiu para poder processar muito bem a imagem. Antes da gente processar texto, processar qualquer coisa, a gente processa uma imagem. Então, quando eu vejo alguém, meu cérebro inconscientemente já me dá uma certa definição, uma certa, olha, né? Então, desacreditar disso, eu sempre falo que a realidade é a realidade. Agora Eu posso ignorar a realidade, mas eu não posso ignorar as consequências de ignorar a realidade. é Né? verdade. Então, a imagem, sim, ela importa e você tem que ser intencional. A roupa que eu visto é intencional. Eu não poderia sentar aqui com você, por exemplo, de roupa de academia.
e sem maquiagem, cabelo todo bagunçado. Ia passar uma imagem completamente diferente da Malu. Exato, porque a Malu é assim. Ou essa é a Exatamente. Malu que está vendendo? Tem que ter um equilíbrio, porque se você, na sua comunicação, no seu posicionamento, você tira a sua essência do que você é de fato, as pessoas percebem que é falso. Percebem que é falso. Percebe? Então, justamente eu queria saber isso, como ajustar a autenticidade a essa presença digital, com propósito. Ó, tem que ter esse equilíbrio para você não perder a sua essência, não deixar de mostrar a sua essência, mas também não atrapalhar o seu posicionamento. Então tem que Perfeito. ter esse equilíbrio. Eu falo que eu trabalho muito com arquétipo de marca, né? E um arquétipo ele é definido com base na imagem que eu desejo passar, com base no meu público e com base na minha personalidade. Eu uso 2 arquétipos principais na minha marca, que é o do governante e o do sábio. Mas por quê? Porque a Malu, de fato, eu tenho essa personalidade mais de liderança, eu sempre fui assim. E a questão do sábio, que eu gosto muito de ler, de estudar, estudo muito filosofia, psicologia. Então faz muito sentido a personalidade da Malu com essa estratégia de marca. Agora, eu não posso colocar uma mentorada minha que ela é mais criativa, ela é mais, sabe, expansiva, que não tem tanto o perfil de liderar, para usar um arquétipo do governante, colocar um blazer e ficar caricata ali no Instagram, porque não vai funcionar, ela não vai se sentir bem, ela não vai ser sustentável a longo prazo. Né? Então a gente vê muito no Instagram, para você ter autoridade, você tem que fazer ensaio fotográfico assim, sempre usar blazer. Não, 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 não. não. Porque eu vejo isso é fantástico que você revele isso, que é um dos casos que você cria e tem que administrar nas suas mentoradas, porque a gente tem algumas pessoas pensam que elas precisam pegar para dar certo, elas vão lá e pegam uma cópia Uhum. do protótipo certinho, que já deu certo com várias, né, com fulana, beltrana, cicrana, já está passando na cabeça de todas vocês aí alguns exemplos, eu vou seguir esse modelo. Não é sinônimo de Não, não tem fórmula pronta. não tem Não fórmula tem. pronta, Às né. vezes o que funciona para fulano de tal não vai funcionar para mim, porque nós somos pessoas completamente diferentes. E não dá para ignorar o fato que nós somos pessoas diferentes. Né? Porque se a Exatamente. gente não cuida disso, a gente não vai gostar de fazer, a gente não vai gostar de aparecer, porque, poxa, eu não gosto de usar blazer, eu vou ter que colocar um blazer para poder Isso. gravar. Não. Mas Malu, e daí me fala assim, por exemplo, já que a gente está falando dessas limitações, né? Tá, eu não me sinto bem, a imagem seria ótima se você colocasse um blazer, se você passasse autoridade e tudo, mas eu não gosto. Vai de um estudo da personalidade e também um estudo do produto do que ela está vendendo, Exatamente, né? exatamente. E aí você adequa. Adequa. Se eu quero vender para um mercado de alto luxo, eu também não posso aparecer de qualquer jeito. Embora eu não goste de usar blazer. Não significa que eu tenho que usar blazer, mas eu não posso aparecer desleixada para minha audiência. Verdade, é. Então, tudo é contexto. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu adoro blazer e eu adoro camisa social. Uhum. E às vezes eu penso, não, eu tenho que deixar um pouco mais leve, porque eu já sou jornalista, eu já tenho uma postura mais articulada, incisiva, questionadora. E se eu ficar muito, talvez Pode não afastar um pode pouco, né? afastar um pouco. E a gente tem que entender que tudo comunica. A nossa roupa, a nossa postura, nosso tom de voz, tudo comunica. E eu preciso articular essas coisas. Porque por mais que eu não esteja de blazer, se eu tiver uma postura, né, uma postura, um tom de voz firme, saber muito bem o que eu estou falando, a pessoa vai perceber a autoridade em mim. Sabe que eu vejo isso muito bem na Gisele Bündchen. A Uhum. gente pode usar ela como exemplo, né. Não vamos citar aqui que ela é a Uber model de todo do século, tá. Mas você lembra da roupa que a Gisele Bündchen usa? É assim, Mas ela não precisa da não roupa, precisa. ela pode estar com qualquer jeans da Gap ou de sem marca, com a camiseta. Quando ela abre a boca, todos nós nos silenciamos para ouvir e tudo impacta, É, não é? exatamente. Ela tem presença, ela tem postura. É. É a E é isso. voz, é a postura, é a Exatamente. consciência, porque É, ela passa muita verdade. exatamente. Então usar esses ícones como inspiração é bem É. útil, não é? E eu falo isso com os meus clientes, a gente atende muito médico, né? E tem muito médico que eles são assim, 30 anos de experiência, eles são médicos excelentes, que têm inúmeras formações, e eles falam, Malu, aquele aluno meu que fez um curso meu, ele tá bombando muito mais, tá vendendo muito mais do que eu, porque ele tá blogueirando, ele sabe se posicionar, e eles se sentem frustrados com isso.
Só que não necessariamente ele precisa de todo esse arranjo para parecer autoridade, porque ele é uma autoridade, de fato. Exatamente, E ele é. tem muito essa dúvida de como eu passo a minha autoridade sem ficar ostentando, sem, né? Tem como, tem como. E como? Dá uma dica pra gente É o agora, que a então. gente falou agora, essa postura, esse tom de voz, a forma com que você passa a mensagem mostra muito se o conteúdo é superficial e se você tem densidade ali no conteúdo, se você aprofunda, se você consegue articular vários assuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu falo de marketing, mas eu linko com psicologia, eu linko com filosofia, eu linko com negócios, com gestão. Então a gente consegue perceber se a pessoa tem autoridade ou se é uma pessoa que só quer ostentar e que, sabe, não tem tanto conhecimento, tanta experiência igual o outro. É. Então, é importantíssimo que a pessoa, no momento que ela escolha o nicho, empreender, ela realmente seja boa Seja naquilo boa. ali. Porque Exatamente. uma coisa é a mensagem, o mensageiro e a tua Aham. audiência, né. Nós somos apenas um elo entre a audiência, o consumidor e o produto. Então a gente tem que ter profunda, Tem, conhecimento e tem. E o mercado eu vejo hoje que ele está fazendo um movimento de voltar a buscar bem quem elas selecionam para poder comprar. Antigamente era muito mais fácil vender produtos, principalmente para o pessoal mais topo de funil, porque você coloca uma promessa agressiva de dinheiro fácil e carrão vendia muito fácil. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas duvidam muito de promessas assim, de algo muito exagerado, elas estão voltando a vou escolher um médico, eu vou olhar o Instagram, vou olhar o site, vou olhar as avaliações, vou procurar depoimento. Então, tem toda essa pesquisa ao escolher um profissional, a escolher um mentor, por exemplo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque aquele profissional que de fato ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele está ali transformando, ele vai deixar de perder espaço para quem só está preocupado em ostentar. e aquela coisa de a gente ficar olhando o gramado do vizinho é muito ruim, né. É muito. A gente tem que parar É. com isso, né. E ainda mais um médico, ou seja um psicólogo, ou seja, enfim, não vou falar aqui Uhum. das áreas, tá, qualquer área. Quando sempre que nós começamos a olhar, até eu, por exemplo, se eu for começar a olhar para as outras apresentadoras de podcasts e de videocasts nessa ala, eu não posso me comparar. Lógico que tem pessoas maravilhosas, que são melhores em tais pontos, mas nós, cada um tem um diferencial e cada um vai ter Exatamente. o seu público. É. Não existe, não está restrito, É. né? E a gente não sabe a vida da outra pessoa a fundo. O Instagram, ele traz essa questão que as pessoas mostram o que elas querem. É, Então, a pessoa expert pode estar mostrando ali viagens e bens de luxo ultra caros, mas você não sabe se ele é feliz. Você não exato. sabe se ele está vivendo à base de remédios, a gente não sabe. É Então a verdade. gente se compara com uma vida que parece muito bonita, mas a gente não sabe como ela é de fato. Isso tem adoecido muitas pessoas, principalmente a geração mais nova do que eu, assim, que fica um dia inteiro ali no TikTok e Reels vendo a vida alheia. E É. obviamente gera uma frustração muito grande. Por quê? Vai ter gente mais rica, vai ter gente mais bonita, vai ter gente mais viajada, vai ter gente mais inteligente, mas sempre foi assim. Só que hoje está exacerbado. Por quê? Porque as pessoas estão mostrando isso. Malu, qual foi assim a maior dificuldade, que você enfrentou nesse teu percurso todo, que nós soubemos do começo, da reinvenção, depois você descobriu a tua capacidade de se tornar uma mentora, estrategista, mas nós estamos falando das fragilidades também. E a tua, qual foi a tua maior fragilidade e momento que exigiu mais da tua força? Olha, eu acho que é assim, são desafios constantes que eu lido, não, acho que não teve um momento assim que para mim foi o pior. Eu já tive algumas possíveis falências, eu já, por exemplo, eu quase falhei uma vez porque eu, sofri um acidente de carro, porque eu dormi no volante de excesso de cansaço, e quase perdi a vida nesse Meu acidente. Deus. Tive um burnout também no meio do caminho por excesso, né, de trabalho, e eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que eu me pressiono muito para ser sempre a melhor, para dar o melhor. Óbvio que a gente tem resultados com isso, né, das nossas mentoradas, alunas, clientes muito satisfeitos, e isso me enche de alegria, mas às vezes custa um pouco para a Malu manter, né, essa posição de sempre a melhor.
E são vários desafios que a gente vai lidando. Um desafio muito grande que eu enfrento é saber separar a Malu empresária da Malu mulher. Uhum. Porque quando eu estou no meu papel de líder, eu tenho que ser firme, eu tenho que, sabe, estar ali e assumir aquele papel mais masculino, de fato, de estar ali liderando. Quando eu vou lidar com a minha mãe, quando eu vou lidar com uma amiga, eu não posso ser aquela Malu ali de firme, e eu tenho que ser É Malu. verdade. A amiga Você é a sensível. sua amiga sensível, delicada que você é. Então a gente tem que transitar nesses polos e saber diferenciar. Um dia que eu estou muito estressada com vários problemas na empresa, eu não posso levar isso para dentro da minha casa, porque minha mãe não tem culpa, minha família não tem culpa. Exatamente, é. E é uma coisa que nós temos que administrar diariamente, Tem. né. Acredito que todo mundo se encaixou um pouquinho nesse quadro. Eu tenho aqui separado 2 casos da nossa audiência Uhum. que eu previamente fiz, assim, uma pesquisinha rápida e eu recebi alguns casos e eu vou citar 2 aqui. Eu gostaria Tá. de saber de você um conselho. Vamos Uhum. agora aproveitar a Malu aqui para fazer uma, assessoria. Vamos lá, eu tenho 2 Legal. casos, tá. A primeira, uma mulher de 50 anos que é ótima no que faz, mas tem muita vergonha de aparecer, de se vender. O que você diria a ela? Hum, Ela é uma boa profissional, ela colocou a idade e colocou que é ótima no que faz, não colocou o nicho. Mas vamos supor que seja vendas. eu sempre gosto de falar para os meus clientes que tem essa trave em vender, que venda é belo, justo e moral. Tem várias pessoas que precisam daquilo que você tem para oferecer, seja o seu serviço, seja o seu produto. Você não oferecer, você pode estar fazendo com que a pessoa não chegue no lugar que ela quer, ou que não tem um excelente produto, porque você sabe que você tem um ótimo produto. Ela é uma boa profissional. Se ela não se Exatamente. vende, ela está deixando um mundo ali sem a marca dela. É, cada um nasceu com um propósito, né? E não Exatamente. importa a idade, ou o produto, ou o que você está É. fazendo, né? A venda ela é muito isso, né? Você vai mostrar para o cliente que você tem uma excelente escolha para ele. Isso a gente parte do princípio que você tem de fato um bom produto, um bom serviço, né? Certo. Então, é ela pensar nisso que não precisa ter vergonha de vender. Dá para ela começar a melhorar a comunicação mesmo sem a imagem dela? Talvez eu acho que essa seja uma trava. "Ah, eu me Uhum, acho horrível falando no Instagram, me achando uma palhaça fazendo stories". Eu ouço isso muito uhum. e é realmente, as pessoas não se gostam de se ouvir. Tem como fazer essa estratégia de vendas crescer sem aparecer? Tem, pode demorar mais um pouco, mas sim. Mas Tem, é o que a né? gente conversou, as pessoas compram de pessoas. É. Eu, por exemplo, se abrir o meu Instagram, eu não posto 20 stories no dia, Hum. porque eu tenho 3 empresas para poder administrar, eu não posso ficar ali, né. Eu também não fico postando tanto da minha vida pessoal, mas eu consigo trabalhar alguns pontos ali, principalmente no feed, que deixa muito claro o que eu faço, a minha metodologia, a minha transformação, os meus valores, os meus princípios, mas não preciso ficar postando meu stories no dia, Tá. tá. E Pe tem como crescer uma empresa assim. Pessoas compram de pessoas, então se eu colocar pitadinhas da minha vida pessoal, é Uhum. útil? É útil, É é bom? útil, é bom, é bom. Então, por Mas exemplo, quem bate o olho no meu Instagram sabe que a Malu gosta de leitura, que a Malu gosta de café, que eu me cuido muito. é. Interessante isso, né, gente. Volta e meia eu tô, assim, em um grupo ou em alguma festa, algum evento, a pessoa chega pra mim: "Bom, Leila, tu que adora a natureza, vai gostar de tal coisa". Eu: "Hã, como É, você sabe?". "Não, Leila, tu tem que conhecer o jardim da fulano, que você adora a natureza". Eu digo: "Gente, eu posto muito sobre isso, eu acho". E exatamente. as pessoas vão e As guardam pessoas aquela imagem, guardam. né. Exatamente, Incrível isso. exatamente. Tenho mais um caso aqui. Ela é uma consultora de imagem de Uhum, 47 anos, com clientes fiéis, mas que uhum, não sabe como crescer e como criar produtos digitais. tá. Quando a gente pensa em criar produto digital, eu preciso respeitar 3 etapas. Nunca inverta essa ordem, porque tende a não funcionar. Primeira coisa, eu preciso pensar no público, antes de pensar em produto. Para quem eu quero vender? Quem eu quero solucionar uma dor no mercado? Penso no público. Depois de estruturar, que eu chamo de matriz de perfil de cliente ideal, que é o que? Um documento, você vai descrever com a maior clareza possível quais são as dores que esse perfil de cliente ideal enfrenta. Dores externas, internas, filosóficas, porque, por exemplo, uma dor interna minha pode ser, eu quero aumentar meu faturamento. Mais uma dor interna é o quê? Eu quero aumentar meu faturamento para pagar um tratamento de câncer para o meu filho. Uhum.
Então, a gente tem dores externas, internas e filosóficas ali. Então, descrever todas as dores daquele perfil de cliente ideal, o que ele deseja. Ele quer ser mais reconhecido, quer ganhar mais dinheiro, quer andar mais bonita, ser mais elegante, quer, enfim, o que ela quer ao contratar uma consultora de imagem. Qual é a cosmovisão de mundo dela? O que ela consome, hábitos de consumo, o que ela escuta. Tem como fazer isso, hoje com o ChatGPT é muito mais fácil, né? Mas tinha como fazer, por exemplo, fazer essa busca no Instagram, fazer essa busca em canais no YouTube, fóruns do Facebook. Exato. Seus próprios clientes, a base de cliente é a nossa principal base de informação. É, Né? exatamente. Então, primeiro você faz essa matriz de perfil de cliente ideal, depois você pensa no produto. O seu produto ele vai ser desenvolvido para solucionar essas dores e fazer com que seu perfil de cliente ideal chegue onde ele quer. Porque Perfeito. eu posso ter o melhor produto do mundo na minha cabeça, mas se não solucionar uma dor do meu perfil de cliente, não vai valer de nada. Perdi tempo desenvolvendo um baita produto. Exato. Então, fazer esse produto bem focado em solucionar isso. E terceiro, eu penso em processos. Quais processos eu vou fazer para poder vender? Quantas pessoas eu vou ter no meu time? Quais funis de prospecção eu vou rodar? Qual estratégia vai ser lançamento? Vai ser um perpétuo? Então, primeiro, sempre pessoas, depois produto e depois processos. Nunca inverter essa ordem. Perfeito. E sempre com uma visão de onde eu quero chegar, né? Exatamente. Eu vejo o meu cliente, as pessoas, eu vejo o produto, eu vejo as estratégias, mas eu também não posso chegar e desistir. Ai, pronto, já enjoei disso. Porque lógico que daí você mesmo vai. É, exatamente. E assim, tem muito isso. Às vezes eu desisto faltando pouco para a coisa acontecer e dar certo. E por isso que eu sou assim, ó, porque tem momentos que sim, precisa abrir mão de algumas coisas, mas o desistir ali, tome muito cuidado com isso, em desistir de várias coisas. Porque a gente pode estar repetindo esse padrão. Ah, isso aqui tá muito difícil, vou desistir. Aí eu tento outra coisa. Ah, não, vou desistir, tento outra coisa. Tem vários amigos que ficam pulando de galho em galho, que não tem consistência em nada a longo prazo. Então, na verdade, elas mesmo não identificaram onde está a força delas, né? Se Exatamente. você muda muito, uma hora você quer vender livro, outra hora você quer vender melão e outra hora você quer ser fotógrafo, Você nunca algo há sabe, de né? errado Você aí. nunca sabe o que você vai ser boa de É. verdade. Como você vê o caminho, o futuro do empreendedorismo feminino? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu acho que a gente precisa de mais referências femininas, porque nós mulheres a gente tem pouca referência feminina, principalmente no empreendedorismo comparado aos homens. Então, de novo, eu sou muito feliz de ocupar essa posição de inspirar outras mulheres e falar, é possível chegar, é possível equilibrar as coisas, é possível ser empresária e ser feminina ao mesmo tempo, tem como fazer esse jogo e ter boas referências, de fato, no mercado. É De verdade. mulheres que têm essa força, que têm sabe, essa vontade ali, faz as coisas acontecerem e deixa o mundo um pouco melhor Completo. e completo. Exatamente. Adorei, Malu, que delícia de bate-papo, suave, gostoso, fluido, várias dicas. Acredito que você deixou aqui para muitas pessoas um caminho para explorar. Isso é muito legal, é isso que a gente traz aqui no Poder Real. Obrigada, Maravilha, eu viu? que agradeço, Foi foi um prazer demais. e espero que a mulherada elas encontrem de fato essa força dentro delas e não parem de tentar, embora, Exato. apesar do medo. Exatamente, o medo não leva a nada e de qualquer maneira o tempo vai passar. Então que tal deixar o tempo passar, você produzindo algo que te dê satisfação, que seja bom para mais alguém, que fique uma história. Então é uma reflexão aí para os próximos dias. Qual é a história que você quer deixar por aqui, né, nesse meio onde você vive e quando você já não tiver mais? Isso é muito legal. Deixa eu te dar um presente aqui do Ai, nosso coisa boa. super mega patrocinador Kia Brasil, com suas máquinas poderosas, com lançamentos. Acessem aí. Eu sempre digo para vocês que o QR Code está na tela e também na nossa descrição do vídeo
tem o contato da Kia, assim como também vai ter o da Malu, para quem quiser entrar em contato, saber sobre as mentorias, tirar dúvidas. Eu tenho certeza que ela vai responder com carinho. E aqui está o nosso presentinho Leila, da muito obrigada. Padoca do Bem, que Ai, que sempre bom. abastece o estúdio com umas delícias, sem glúten, sem lactose, de uma mulher poderosa e empreendedora, cheia de sentido. Uma delícia, Importante. você vai adorar. É importante incentivar. Muito obrigada, Leila. Obrigada, viu? mesmo. Mais uma vez. Obrigada. Gente, eu fico por aqui. Quinta-feira que vem a gente volta com mais um episódio inédito. Aproveitem, compartilha o link. Eu sempre falo isso para vocês e tem dado certo, então eu vou continuar enchendo vocês disso. Assina o canal para quem não assinou ainda, compartilha o link, manda sugestões. O que você gostaria de ver que a gente ainda não falou aqui no podcast Poder Real, que a gente vai correr atrás e vai trazer para vocês, tá bom? Uma semana cheia de luz. Beijo, tchau!